Ó, meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, nós estudar junto as escrituras, claro. Mas o assunto que nós temos a falar hoje é a respeito, amados, de qual deve ser a atitude do cristão nos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um dia de incerteza. Você veja, hoje, dia 31 de julho de 2024. Aí no país vizinho, né, na Venezuela, você vê que está lá praticamente quase que uma guerra civil, devido a eleições, enfim. Vamos entender o seguinte: o mundo está numa instabilidade, parece um caldeirão fervendo. E qual deve ser a atitude do salvo dentro desse mundo, dentro desse caldeirão fervendo, dentro dessa bomba que está prestes a explodir? Como que nós devemos nos comportar diante dessa sociedade que não sabe mais o que fazer? As pessoas estão pondo assim a sua esperança em governos. Este governo é bom, aquele outro lá é melhor, aquele não presta, não tem, esperando solução para os problemas nisso. A gente vê muitas pessoas, inclusive pessoas que professam a fé cristã, com medo, tremendo de medo. O que vai acontecer? Por exemplo, eu estou com meus 75 anos. E quantas pessoas professam a fé cristã que estão com uma idade minha, até mais idosos do que eu, outros mais novos, e as pessoas pensando: eu estou mais no fim da vida, mas e os meus filhos, e os meus netos, o que será deles? Olha como que tá os governos hoje, é uma ganância, enfim. Quer dizer, começa a colocar o foco nesses problemas. Enquanto que nós, como cristãos, devemos colocar o nosso foco mais, no que Deus nos promete. A minha força de sobreviver em tudo isso, amados, é as promessas de Deus. É o sacrifício do Senhor Jesus para a minha salvação e as promessas de Deus para aqueles que creem. É ali que eu me agarro, porque, amados, o governo, nós não tínhamos até há pouco tempo um governo aqui que era do gosto do povo. E de repente aconteceu uma eleição lá estranha, porque o povo queria esse tipo de governo e entrou outro totalmente diferente. E agora o povo está nessa situação. Então, amados, aquela esperança no homem desaparece, desvanece, e as pessoas ficam frustradas. Ao passo que quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, em Jesus Cristo, confiamos, amados, nós não temos nada a perder, só temos a ganhar. No final desse vídeo, eu peço que fique até o final desse vídeo. No final desse vídeo eu vou contar um testemunho, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Me jogaram, me puseram num beco sem saída. Esse beco sem saída, eu estava vendo que ia destruir a minha família, ia destruir meu casamento, a minha vida conjugal, ia de tudo por água abaixo. Porque eu não tinha como me defender das acusações. Eu vou falar para vocês no final do vídeo. Mas antes, amado, eu quero deixar três textos bíblicos aqui, para nós dar força, para nós entender. E eu vou contar o que aconteceu comigo, e vocês vão ver como a minha situação, amado, não é aquele testemunho, Deus me livrou disso, daquilo, e eu estava à beira da morte, ou como vocês viram aí na capa do vídeo, ali aquela mulher ali na beira de um penhasco, e atrás dela um urso, não tinha saída. Então, às vezes, amados, a vida nos coloca em situações que nós não vemos saída. Mas Deus tem os meios dele para nos livrar, tá certo? Então, eu vou contar um pouquinho depois da minha história, lá no final do vídeo, e vocês vão ver como não era um caso de vida ou morte, mas era um caso de destruição da minha família.
Era valor mais do que qualquer coisa que eu tenho aqui nessa terra, abaixo de Deus. É da minha família. Então veja que ponto que chega. E como Deus livra, a gente tem que ter confiança. Mas antes vamos aos textos, a 3 textos bíblicos para balizar o que nós falamos. Vamos lá então? Veja aqui, então eu coloquei uma parte aqui em cima, que é do Salmo, né? Salmo 121, né? Quando parece que não ter mais saída. Quando parece não ter mais saída, né? Levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se vê esta situação, o rei Davi esteve também. Mas ele nunca deixou de confiar no Senhor. Agora vamos ver aqui no livro a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 18. Veja que maravilha de confiança em Deus. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu digo amém, espero que você que está vendo esse vídeo mesmo possa dizer amém também. Você veja o apóstolo Paulo aqui nessa carta, que ele narra o sofrimento que ele passou, os perigos que Deus livrou dele. E aqui ele está falando, como quem diz assim, Deus me livrou de todos os perigos, não era a minha hora ainda, Deus me livrou de tudo. E me livrará. Ele tinha confiança que nada ia acontecer para ele fora de tempo. Amados, um dia todos nós vamos descer à sepultura. Mas é preciso descer à sepultura com confiança. Não é o fim dessa vida que vai nos trazer medo e nos fazer esmorecer. Um dia todos vão descer à sepultura. Então não adianta ter medo, amados. O que nós temos que entender é que depois que nós for para lá, é para onde que nós vamos. Então é isso que nós temos de pensar. A nossa vida além de sepultura, depois da sepultura. Porque aqui, amados, um dia, é lógico, vamos sucumbir de alguma maneira, não temos a ideia de que maneira nós vamos glorificar o Senhor com a nossa morte. Mas é a certeza que a gente passa por isso. Então não tem por que ter medo, se desesperar. Mas e os nossos filhos, nossos netos? Deixe com o Senhor. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo ele diz, Deus me livrará de toda obra maligna. Não tem problema. Vamos a outro texto. Aqui, amados, nós vamos ver inteiro aqui. Isso aqui é bem pouquinho, veja bem. É no o Evangelho de João, no capítulo 17, versos 11 até o 15 apenas. Não é muito longo, vai. Presta atenção, amados, aqui nesse texto. Tem muita gente que já leu, mas tem alguns que ainda não passou por isso aqui. Presta atenção, por favor. Jesus ali, o que aconteceu? Um pouco antes dele ser entregue, ali para ser julgado e ser crucificado, Jesus sabia que logo ele ia parar lá na cruz, onde ia terminar o seu tempo de vida na carne aqui neste mundo, onde ele ia voltar para o Pai, para o céu. Então eles reuniram os discípulos dele, eles tinham participado da última Páscoa judaica para eles. E Jesus então tinha instituído a ceia do Senhor, que é para a igreja. Naquela ocasião era a última Páscoa e terminava a Páscoa para a igreja, terminava ali a Páscoa e começava a ceia do Senhor. E dali eles saíram e foram lá para o jardim do Getsemane, e ali Jesus falou com os discípulos isso aqui. Veja o que Jesus fez aqui. Ó. Veja as palavras dele. Ele diz assim ali aos seus discípulos: já não estou no mundo, mas eles quem? Os discípulos, aqueles que estavam com ele, eles continuam no mundo.
ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Você nota que aqui Jesus está orando pelos seus discípulos, aqueles que estavam com ele ali. Era por eles que Jesus estava orando e pedindo a proteção de Deus. Amados, quem tem a proteção de Deus, não existe nada mais acima da proteção de Deus. Quem tem a proteção de Deus tem tudo. Tem o máximo que se pode ter. Aqui Jesus, ele cuidava dos discípulos quando ele estava junto com eles. Mas aqui nessa oração ele está dizendo: Pai, eu vou partir, eu vou lá com o Senhor. E eu peço que o Senhor guarde eles. Vamos prosseguir com a leitura. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. No caso aqui é o Judas Iscariote, né? E ainda para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eles, quem tenham o gozo de completo em si, os discípulos que estavam com ele ali no momento. Era por eles que Jesus estava orando. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja bem, os discípulos de Jesus considerava como pessoas que não eram mais do mundo, como ele também não era. Agora aqui que vem a cereja do bolo para nós, para mim e para você. Veja bem, não rogo, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Você sabe o que é estar guardado em Deus? Está guardado em Cristo, por Deus. E aqui é a cereja do bolo. Não rogo somente por aqueles que estavam com ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Isto é, eu e você, se você que está vendo esse vídeo, você acredita no Senhor Jesus? Você acredita que Ele pagou o preço da tua salvação, que agora você é um salvo? Você não confia nos teus próprios atos ou em homens, seres humanos? Você confia no Senhor? A tua confiança está toda no Senhor? Então, esta oração é para você também. É para mim, eu recebo esta oração para mim, porque eu me coloco no Senhor, à disposição do Senhor. Então veja que esta oração Jesus fez por aqueles que estavam junto com ele. Veja bem que não tinha mais ninguém ali, era por aqueles só. Aquele punhadinho de fiéis ali. Mas aqui ele está dizendo que essa mesma oração é estendida a todos aqueles que por intermédio da palavra do Senhor iam crer nele. Aleluia! Todos aqueles que creem no Senhor Jesus estão guardados por Deus, estão guardados do mal, aos guardas do mal. Aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quer dizer, Jesus passou a responsabilidade da pregação do evangelho para os apóstolos, e eles passaram para nós, está nas escrituras. Não podemos sair fora do evangelho pregado pelos apóstolos. Mas quando nós estamos no evangelho pregado pelos apóstolos, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Não importa o que aconteça neste mundo, não importa. Mas e os filhos e os netos? Não importa o que aconteça neste mundo. Assim como Jesus intercedeu pelos seus discípulos, por todos aqueles que creem nele através da palavra, você interceda pela tua família, eu intercedo pela minha família, pelos meus descendentes, filhos, netos, bisnetos, que for, e deixa com o Senhor o resto. Entende? E para terminar o último texto nosso de hoje, esse aqui, a consolação das Escrituras. Hebreus capítulo 13, verso 6.
Assim afirmemos, nós, eu, você, todo que está vendo esse vídeo, assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer homem? Nada. Operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor nos guarda, quem é que vai tirar essa guarda de nós, vai nos expor? Não tem, não existe. Você percebe? O Senhor é o meu auxílio. Fiquemos com esse texto, amados. E agora vamos para o que aconteceu comigo. Não foi uma coisa estrondosa, mas veja como eu não tinha saída. Aqui, o importante não é tanto a sensacionalidade do caso, da história, mas é o livramento que eu tive. Eu não tinha como sair. Não tinha política, não tinha governo, não tinha nada que pudesse me tirar da situação, mas Deus me tirou. Vamos lá. É o seguinte, amado. Quando eu ainda estava trabalhando, porque hoje estou, graças a Deus, estou aposentado, não ganho rios de dinheiro, mas dá para a gente sobreviver. Então, eu estava trabalhando e várias coisas aconteceram, né, nesse tempo daí que do ocorrido, né? Vários acontecimentos, mas vou contar de duas passagens só para não esticar tanto o vídeo. Apenas duas passagens, mas essas duas é suficiente. Então, o que acontece é que tinha uma pessoa, uma mulher, que ela conhecia todos os meus passos lá na empresa, no serviço. Ela sabia o que acontecia, tudo. E ela ligava para minha esposa. Mas ligava dizendo que ela estava comigo. Para vocês terem uma ideia, eu estava de férias, uma época eu estava de férias, e tudo bem, passou as férias. Aí, quando eu voltei de férias, no dia que eu voltei de férias, eu saí de casa, pegava o ônibus demorava cerca de 40 minutos para chegar lá na empresa. Foi eu subir no ônibus aqui perto de casa e o telefone tocou. A minha esposa atendeu, era essa pessoa, falou, como sempre ela falava, chifruda para minha esposa. Ele falou, fique tranquila que hoje ele voltou das férias e eu vou cuidar bem dele para você. Você entende? Aquela provocação, aquela coisa. Bom, tudo bem, passou, trabalhei, quando eu voltei para casa o ambiente estava, entende, né? Aquele ambiente pesado ali, meio assim. E eu comecei a indagar e saber o porquê. Então, acabei ela me falando de sair. E, claro, não tem nada a ver. Mas como é que deu tão certinho? Como é que essa pessoa sabia que você saiu de férias, sabia que estava voltando hoje a começar a trabalhar? E falar que ia junto com você, que ia sentar no mesmo, na mesma poltrona no ônibus e tal. Enfim, deu detalhes. Você vê que aperto? Esse é um dos casos. E depois, veja bem, passado um outro caso que aconteceu, eu trabalhava na área de segurança, então bem na hora eu estava fazendo o horário das 14 às 22. Isso quando foi, tipo, não lembro, mas tipo assim, faltando meia hora um pouco menos para terminar o meu expediente e eu passar para outro, daí o resto do serviço, outro que ia continuar depois à noite, né? Dentro do pátio da empresa, 2 caminhões se batem lá. Rasgou lona, quebrou a carroceria, alguma coisa assim. Bom, foi um acidente que aconteceu dentro do pátio da empresa, então eu que estava no horário de serviço, eu tinha de passar o serviço para o outro com aquele problema resolvido. E não ia dar tempo para mim
pegar o ônibus, resolvi aqui de pegar o ônibus de retorno para casa. Eu ia chegar atrasado em casa, cerca de 1 hora ou mais. Eu tinha que resolver aquele problema para me entregar o expediente para o outro. Foi outra vez ligaram para mim, essa pessoa ligou para minha esposa e falou: "Olha, não espere, hoje ele vai chegar mais tarde, porque eu vou ficar com ele, isso aqui." Você entende? E eu não sabia que era, não tinha a menor ideia de quem que era. Então, isso aqui, olha, isso aqui deu uma confusão. Minha esposa ligou lá para a empresa, queria falar comigo e tal. Eu cheguei em casa, as coisas estavam difíceis. Olha, este problema ele foi cerca de 1 ano. Agora, não tinha, amado. Eu conversava com a minha esposa, mas como que ela ia confiar em mim, ia acreditar em mim, quando aquela pessoa passava detalhes para ela? Aquele dia que eu ia, por exemplo, aquele dia que eu ia chegar mais tarde em casa, essa pessoa já ligou: "Olha, eu vou ficar com ele até mais tarde, ele vai chegar mais tarde." Como é que deu certinho? Então é difícil. Então, amados, era uma pessoa que conhecia meus passos e eu não tinha como saber quem que era. E que conhecia meus passos e estava me separando, me destruindo a minha vida de casado ali. O que que fiquei? Fiquei esperando no Senhor. Fiquei esperando no Senhor, porque eu tinha que provar para minha esposa a minha inocência, porque senão eu não ia crer. As evidências eram todas contra mim. Bom, veja como que se deu as coisas. Um determinado dia que eu menos esperava, um casal de pessoas chegadas à família, pessoas amigos, bateram em casa lá que queriam emprestar o telefone. Era de noite já. Bom, eles chegaram, entraram, né, ali na sala, usaram o telefone. E o porquê que eles queriam usar o telefone? Um problema que tinha dado, que tinham colocado a esposa desse casal que veio em casa, que era pessoa super conhecida, tinha colocado a esposa desse amigo, né, na mesma situação que eu. Só que acontecia o seguinte: essa esposa desse amigo meu, ela era amiga da pessoa que estava armando para cima de mim. Você entende? Então, existia uma pessoa conhecida também, moradora, vizinha de perto, que ela fazia toda essa armação para cima de mim. E desse casal que veio ali em casa, a mulher sabia de tudo, mas não falava para mim, porque não queria se envolver. Até que aconteceu com ela, e o marido dela então veio, não queria ligar da casa dele para não dar suspeita. Ele veio então na minha casa para ligar do meu telefone pro o homem lá que disse que ia se encontrar com a esposa dele, para eles acertarem na paz, não tinha nada de violência pelo meio, para fazer por tudo em prato limpo. E foi o que fizeram. Eles ligaram, e daí esse homem, que essa tal mulher fez a armação para cima dessa pessoa conhecida, né? Aquele homem veio, conversou com o marido, esse meu amigo, né, que a mulher dele estava sendo acusada, e puseram em prato limpo. E daí ali ficou destrinchado que essa amiga desse casal que veio ali em casa armou para cima dela. Veja, armou para cima da própria amiga. Só que com isso daí, então, a esposa do casal que veio em casa resolveu abrir a boca e me contar para mim e para minha esposa como que essa mulher tramava tudo. Ela sabia tudo, porque ela era uma pessoa super conhecida. O marido dela era uma pessoa que se criou junto comigo desde garoto, desde criança. E
Então, ela conhecia tudo da minha vida, da vida da minha esposa, da minha família, porque era vizinha. E também essa pessoa esse casal que veio em casa, eram pessoas que eram de dentro de casa, que sabia das coisas que a gente tinha confiança de conversar. Então, resumindo, eu poderia detalhar muito mais este caso, mas ia muito longe. Então, eu só quis passar isso aqui para vocês verem o seguinte: eu não tinha saída porque as evidências eram todas contra eu. Todas contra eu. Eu estava achando, eu não sei como a minha esposa estava aguentando ainda junto comigo, com tanta evidência de que eu estava traindo ela, e eu jurando de pé junto para ela que eu não devia. Como eu não devia mesmo, só Deus era testemunha disso. Mas eu dizia para ela, eu não devo, eu não devo, eu não devo. Ela dizia, mas prova então, porque as evidências são contra você. Tudo mostra que como é que dá tão certo. Você percebe? Então eu estava, só que eu não cheguei em desespero, mas eu esperei no Senhor. Eu falei, o Senhor é justo juiz, e no devido tempo, não no meu tempo, no nosso tempo, falava para minha esposa, não no nosso tempo, mas no tempo dele ele vai mostrar. Vai trazer à tona isso aqui. Não deu outra. E assim, amados, tem muitos outros casos que a gente não vai se estender para não ficar enorme a vida. De livramentos que o Senhor me deu na minha vida. Então, por isso, eu posso passar para vocês, amados, com confiança isso aqui. Você é um salvo, uma mulher salva, um homem salvo. Enfim, você é uma pessoa salva, você confia no Senhor, você entregou a tua vida para o Senhor Jesus, para Ele dirigir. Porque eu, amado, nesse caso, se eu fosse me dirigir, eu ia deixar cada vez pior a situação, tentando achar um meio de saída, e não ia encontrar. Porque você vê que era um caso espiritual, era coisa do mal que estava por trás ali, tentando me destruir. Então não adiantava as minhas forças, a minha inteligência, as minhas coisas, só ia piorar a situação. E hoje estaria tudo destruído. Mas não, o Senhor tomou conta disso aqui, Ele resolveu do modo dele. Talvez foi quase um ano, porque era preciso para ser assim. Então, amado, você que é salvo, você que entregou a tua vida para o Senhor Jesus, você que aceitou Ele como teu único e suficiente Salvador e Senhor, procure buscar cada vez mais conhecer o teu Salvador e teu Senhor. E se você aceitou Ele como teu Salvador e Senhor, entenda que o Senhor, Ele manda no servo. Então, se Jesus é Senhor teu e é meu Senhor, eu tenho que deixar que Ele resolva por mim as coisas. Eu tenho de fazer apenas a minha parte. E o que é impossível para mim, é possível para Ele. Confie. Deixa, amado, esse mundo aqui não está confiando mais no Senhor, estão todos preocupados com o hoje, com o amanhã, com o amanhã, com o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Vamos viver o nosso hoje, viver em Cristo. E deixar o resto com Ele. Tá bom, eu vou terminar aqui porque senão o vídeo fica muito longo e daí as pessoas não gostam de ver os vídeos longos. Hoje a vida tá tão corrida que até as coisas que são boas, coisas de Deus, mas já tem 40 minutos, tem 1 hora, não quero ouvir. Pula, passa, quer ver as coisas rápido e não vê como é preciso. Não aprende como é preciso, não entende como é preciso. Então é preciso ter paciência. Mas eu estou procurando, dentro do possível, me expressar de uma maneira que dê para entender a mensagem, que a nossa confiança deve estar no Senhor, que devemos fazer como o escritor ali dos Hebreus, né? Onde ele diz, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio. Quem poderá fazer homem? É claro que é nada. Ok? Terminando por aqui. Como sempre, a minha gratidão primeiramente a Deus por tudo, mas a minha gratidão também a você que viu este vídeo desde o começo até agora, você que está até o final aí com a gente. Que o Senhor abençoe, guarde você e tua família. E ore por mim, por a minha família também, eu peço a tua oração. Se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.
se o Senhor nos permitir.